Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informação exclusiva para você. O Corinthians agendou uma reunião com o Santos Laguna para tentar evitar o transfer ban e resolver a dívida em relação a Félix Torres. Está cogitada até a devolução do jogador. Vou te contar essa história, informações de bastidores para você. Vamos também falar nesse blend de informações outra notícia relacionada a Félix Torres. O equatoriano discutiu feio com Memphis em treino, chegaram a vias de fato. Vou te contar toda essa história agora nesse blend de informações, que ainda tem Bidu renovou o contrato, Gustavo Henrique é o próximo, e o lateral português, hein? O Corinthians fez proposta por ele, se interessou pelo lateral de 32 anos. Vou te contar essa história agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu convido você para você deixar o hypezão aí nesse vídeo e apoiar o canal Café do Setorista. Vamos lá falar muito do Coringão. Olha só, primeiro quero começar pela renovação do Bidu. Matheus Bidu, né, encaminhou a renovação de contrato com o Corinthians. Falta assinatura, que pode acontecer ainda hoje, tá? Entre hoje e amanhã, até o final de 2027. Ou seja, assim como o Café do Setorista, o blend de informações havia trazido em primeira mão, 2 anos e meio de contrato, porque ninguém tinha ainda dado o período da renovação do Bidu com essa nova diretoria aí sob o comando do presidente, né, por enquanto interino, Osmar Stabile. Então o Bidu renova, tá? Por 2 anos e meio, e eu já falei para vocês, o Corinthians decidiu renovar por 2 anos e meio com o Bidu, porque o Bidu apresentou 3 propostas de clubes brasileiros interessados no seu futebol. O Bidu que tinha contrato com o Corinthians até o final desse ano, então já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Apresentou as propostas, levou 2 anos e meio de renovação, tá, gente? Então, houve realmente aí colocado na mesa, tá? Não foi blefe do Bidu, e por isso que o Corinthians resolveu, né, se antecipar e renovar com o jogador. Gustavo Henrique, uma reunião agendada, e a ideia do Corinthians também é fechar com o Gustavo Henrique até o final de 2027, tá? Mesmo acordo, né, que ofereceu aí para o Matheus Bidu, que eu trouxe o período de contrato em primeira mão, já trago para você também em relação ao Gustavo Henrique. Precisa ver se ele vai querer 2 anos, ou se quer 3, ou se quer 1. Ainda não vimos a parte do jogador, mas as coisas estão avançadas e a reunião acontece na próxima semana, já para quem sabe o Corinthians bater o martelo e também renovar o contrato de Gustavo Henrique. Por enquanto, só esses 2, no restante ainda não há interesse do Corinthians na renovação contratual, tá certo? Deixa o like aqui, ó, junto com o hype, e vamos seguir falando muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Olha só, vamos seguir, né, falando muito do Coringão. Acreditem, é hora de lutar. O Corinthians, eu já havia adiantado ontem, né? Eu falei para vocês que o Corinthians havia gostado da ideia, né, do lateral, não havia ainda dado uma resposta, mas o Corinthians havia gostado da ideia de ter o lateral, né, Esgaio, o lateral direito português, né, Ricardo Esgaio, que pertence ao Sport. Eu já havia antecipado para vocês ontem que havia um interesse do Corinthians no jogador que foi oferecido. Tanto que abriu-se a negociação, né? O Corinthians fez uma proposta salarial ao Esgaio, que gostou dos valores e está interessado em jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. O jogador tem 32 anos, tá? Foi oferecido, agradou bastante, né? E é um atleta que agora depende da liberação do Sporting para ser jogador do Corinthians. É isso mesmo, tá? Eu vou deixar para opinar depois, né? Porque o Corinthians até agora parece que resolveu, tá com uma maldição na lateral direita, né? Renova com o Fagner, empresta o Fagner, renova 5 anos com o Maná, compra o Mateuzinho por um valor absurdo, enfim. Empresta o Cruzeiro pagando 500 mil por mês para um time rico, que é o Cruzeiro, hoje, né? Enfim, é uma loucura. E agora o Corinthians, né, recusa o Joaquim Garcia, 24 anos, seleção olímpica argentina do Vélez, e aceita e pede a contratação do Ricardo Esgaio, inclusive dependendo aí da liberação do Sport. Se o Sport não liberar, tá? Se o Sport não liberar, o jogador não vai para o Corinthians, é claro, lembrando que ele tem contrato com o Sport até junho de 2026, ou seja, tem um ano ainda, né, de contrato de vínculo
com o Sport, tá? Lembrando que esse jogador, né, o Esgaio, na temporada passada, em temporada inteira passada, ele só fez 18 jogos, tá? E foi, inclusive, expulso 2 vezes e marcou um gol, né? São os números dele na temporada passada. O nosso querido Ricardo Esgaio, tá? Jogador que realmente interessa ao Corinthians aos 32 anos. Ele também pode jogar na lateral esquerda, né? Mesmo sendo destro. Joga como zagueiro, foi revelado pelo próprio Sport, onde atuou em 2012. Saiu para o Braga entre 2017 e 2021, ficou lá, né, durante esse período e regressou, né, ao Sport em 2022. Enfim, o Corinthians realmente quer, como eu já havia ontem cogitado, que poderia querer o Ricardo Esgaio, lateral português. Olha só, agora eu vou falar de treta, né, de treino e depois de Félix Torres, o caso dele, então tem muita coisa para a gente falar, inclusive informações exclusivas, tá? O último treino do Corinthians, né, para o derby, visando o derby nesta quarta-feira às 21h30, foi marcado por uma treta forte entre Félix Torres e Memphis Depay, tá? O que me passaram foi o seguinte, né, depois que o GE soltou a informação, eu fui apurar os meus, né, as minhas informações e os detalhes que eu conversando com as fontes. Me falaram que o treino começou diferente, os jogadores com muita vontade, talvez por conta, né, de ser uma véspera de derby, era para ser até um treino até mais tranquilo, até para evitar lesões, mas parece que estava um treino bem pegado mesmo, tá? Já não tinha chegado nem na metade do treino, mas desde o início o treino bastante pegado. E aí você sabe, né, treino pegado com Félix Torres, né, totalmente sem noção, ele dá uma entrada mais forte no Memphis, que, né, já revida com aqueles, né, enfim, aquelas peitadas, enfim, discussões e xingamentos. E aí, né, o Fabinho Soldado, segundo o GE, teve que entrar no campo para apartar. Chegou a turma do Deixa Disso, o Memphis ficou muito bravo, né, com o Félix Torres. Houve uma discussão ríspida entre os dois, mas informações que eu tenho que não chegaram às vias de fato, né? O X-Men da Fiel não chegou a dar um soco no Félix, entendeu? E porque a turma do Deixa Disso chegou, a atividade foi encerrada e depois os titulares retomaram uma atividade em outro campo, só eles. Então, assim, foi um treino bastante quente, o último antes do derby. Eu não vou comentar aqui para o blend não ficar maior. Espero vocês no Café da Fiel, 19h10, para a gente trazer mais detalhes dessa treta e o que eu penso sobre isso, tá? Eu não vejo nada demais, já vou adiantar para vocês um pequeno comentário, né? Vamos lá, informação exclusiva do canal Café do Setorista para você, torcedor corintiano. O Corinthians entrou em contato com o Santos Laguna e agendou uma reunião para tentar fugir do transfer ban e tentar fazer um acordo com o Santos Laguna referente à dívida na compra do Félix Torres. Olha só, o Corinthians vai sentar com o Santos Laguna, sentar entre aspas, né, porque é uma chamada de vídeo. O Corinthians mandou um e-mail solicitando uma reunião para tentar quitar a situação, né, não quitar, né, mas resolver a situação da dívida que o Corinthians possui com o Santos Laguna, que pode gerar um transfer ban, tá? Só para você entender, o Corinthians deve aí, né, cerca de 34 milhões, tá, de reais ao Santos Laguna, e o Corinthians perdeu, né, mais uma vez na FIFA, né, a Corte Arbitral, né, do Esporte, o CAS, rejeitou o recurso do Corinthians e manteve a condenação da FIFA, tá, no processo referente aí ao zagueiro Félix Torres. O Corinthians deve aí pouco mais de 6 milhões de dólares, dá 34 milhões de reais e tem que pagar isso até o dia 11 de agosto, ou seja, até a próxima segunda-feira, para não sofrer um transfer ban e ficar impedido, né, de fazer movimentações no mercado da bola, tá? O caso, instância máxima, né, para esse tipo de processo, deu razão aos mexicanos, obrigando o Corinthians a pagar os valores. O que o Corinthians fez? O Corinthians não tem 34 milhões, né, para pagar até a próxima segunda-feira. O Corinthians entrou em contato com o Santos Laguna por e-mail, tá? E solicitou uma reunião com os mexicanos. A ideia do Corinthians, a primeira proposta do Corinthians vai ser
parcelar, né, fazer uma composição, parcelar essa dívida de 34 milhões, dando uma entrada e parcelando o restante, né, com o Santos Laguna, alegando que é uma nova diretoria, né, que lamenta muito pelo ocorrido, e lamenta mesmo, né, foram dívidas deixadas pelo Augusto Melo, e o Corinthians vai tentar. Não está descartada outras possibilidades, tá? Inclusive, né, caso eles não aceitem de maneira alguma parcelar, o Corinthians, né, pode inclusive sugerir se eles aceitarem a devolução do jogador, né? O famoso ficando elas por elas, né? Lembrando que o Corinthians pagou uma parcela, né? Deu uma entrada aí de 2 milhões de dólares e financiou o restante, depois pagou acho que a primeira parcela, depois não pagou mais nenhuma. Então o Corinthians pode até cogitar uma devolução, caso eles queiram. Caso eles queiram também, o Corinthians, né, pode envolver até algum jogador na troca, enfim, numa venda, né, algum jogador que possa interessar ao Santos Laguna. O Corinthians vai tentar de qualquer maneira, né, 6 milhões e meio de dólares não é pouca coisa, nós estamos falando de 34 milhões de reais, e o Corinthians vai tentar de todas as maneiras resolver essa pendência para não sofrer o transfer ban, porque grana agora, meu amigo, à vista, essa grana o Corinthians não tem. Deixa o like aqui, deixa o hype, que é muito importante, tá?